Bom galera, esses vídeos aí de ranking vêm atraindo bastante vocês com discordâncias, debates. E é claro que eu amo tudo isso, então vamos manter aqui e dessa vez falar sobre o meu top 10 melhores / maiores campeões da história do título do NXT, belezinha? Então eu já vou adiantando que eu estou avaliando aqui reinado, importância, porque óbvio, teve bons campeões do NXT ou caras que foram muito importantes no NXT, mas não tem como entrar no top 10. Vou dar um exemplo, Sami Zayn foi excelente ali no NXT. Só que o cara não ficou nem 2 meses campeão do NXT. O mesmo vale pro Johnny Gargano. Então como que eu vou colocar um cara desse no top 10? Não dá. Ele teve importância, a conquista dele foi legal. A conquista dele do título, por exemplo, do Gargano, foi muito emocionante. Mas ele como campeão não fez lá grandes coisas, né? Agora, no show em si, contribuiu demais. Com o título norte-americano, por exemplo. Com outras rivalidades. Então, entendam aqui o critério desse ranking, belezinha? Mas mesmo assim eu aceito todas as discordâncias com a educação que a gente for ter. Mas vamos lá. Na 10ª posição eu já abro aqui com o Bo Dallas, cara. Quem lembra do Bo Dallas campeão da NXT? Até porque depois, como ele virou um jobber tão grande na WWE, muita gente nem sabe disso, nem se recorda disso. Mas ele foi um bom campeão da NXT lá nos tempos que ficou. Inclusive era quando o NXT estava começando a mudar o seu formato para aquilo que a gente conheceria como NXT Black Gold, né? Ele ainda estava tentando sair daquele período de Rollins, Big E ali, que era um NXT um pouquinho mais esquisitinho, mas ele fez um bom reinado, foi um lutador muito talentoso, segurou o título por muitos dias. É um reinado bem subestimado, só não acho tão subestimado como o próximo da lista, que é o nosso número 9 aqui nesse ranking, que é o Neville, cara. O Adrian Neville, na época era Adrian ainda por cima, depois que mudou só pra Neville, fez também um reinado muito subestimado, né, que é pouco comentado, e eu até entendo porque na época pouca gente assistia, inclusive eu não assisti o NXT direito, tive a oportunidade de ver trechos do reinado dele depois com a WWE Network e nem foi shows televisionados ali. Foi ali os especiais mesmo que tiveram. Eu consegui ver algumas lutas do Neville que foram marcantes assim, naquele período. Foi um ótimo campeão. Só que depois vieram tantos campeões assim mais populares que fizeram grandes coisas que o reinado dele foi começando a ficar um pouco esquecido. Mas foi sim um ótimo reinado, gente. E aí temos Aleister Black na 8ª posição, cara. O reinado do Aleister Black também foi um reinado muito sólido, né? Eu acho que eles acertaram demais na construção, no booking do Aleister Black desde que ele chegou no NXT, né? E aí foi empilhando ali uma série de vitórias contra os adversários que davam trabalho pra ele ali, mas ele conseguia ir vencendo, né? Teve o próprio Andrade Sem Almas, teve ali depois o Velvet Dream também, na verdade, que eu lembro bastante. E aí lá na frente ele ganha do próprio Andrade, a maneira como ele venceu, a Zelina Vega sendo envolvida, esposa dele, inclusive, ironia, né? E o reinado dele, além de longo, também se manteve sólido. A forma como ele perde é sensacional lá pro Tommaso, com o Johnny Gargano atrapalhando ali, sem querer querendo. Pra mim foi um dos reinados mais legais que a gente teve aí também nessa era moderna de NXT. Bob Roode, cara, pois é, o Bob Roode nem é um superstar que eu gosto, tá? Só que ele como campeão da NXT foi tão bem que fez a galera achar que o Bob Roode era um dos melhores wrestlers do mundo. Eu lembro até hoje, do tempo que ele foi campeão, o pessoal achava que quando ele chegaria no main roster, ele seria main event de WrestleMania. Ia ranquear os melhores lutadores do mundo, o Bob Roode estava no top 5. Eu lembro, quem não lembra desse período, desse surto coletivo que existiu? O Bob Roode foi tratado como um deus, e não era bem isso, só que o reinado dele da NXT foi bom, por isso justifica essa repercussão toda que tinha em cima do nome dele, né? As promos dele, os combates. E assim, é igual eu falei, ele era um superstar que ele não era um dos melhores ali, nem do período dele em ringue. Só que as lutas tinham uma grande emoção, ele tinha uma boa psicologia. E dentro do básico, aquele moveset de Spinebuster, Powerbomb ali, sem precisar fazer muito. DDT, né, o glorioso DDT. Você vê que às vezes moveset legal não garante pra você uma grande luta. Assim como um moveset menorzinho também dá pra assim você se entreter bastante. A forma como ele ganhou do Nakamura, a forma como ele ia retendo o cinturão, eu acho um dos reinados dele mais legais ali de todos, além de ter durado bastante, né? Foi chegar ao fim lá com o Drew ganhando dele lá na frente, né? Samoa Joe, cara, eu diria que o Samoa Joe ele entra aqui porque ele foi o primeiro a ser 2 vezes campeão da NXT e o único a ser 3 vezes campeão da NXT.
Então eu não olho nem só a qualidade, mas também a importância disso, né? Ele é o cara que mais venceu esse cinturão, então eu acho que ele deveria sim entrar no top 10. Fez bons trabalhos ali, não nesse último reinado, que praticamente não existiu, né? Mas no primeiro reinado dele mesmo ali, ele se saiu bem ali, desde que ele venceu o Balor. Ele trouxe ali uma pegada que o Kevin Owens chegou a ter quando foi campeão, né? E ele trouxe de volta. É uma pena no Samoa Joe que as lesões atrapalharam ele de poder repetir essas coisas no main roster, embora mesmo assim no main roster ele tenha conseguido ter destaques ali em alguns recortes, né? Bron Breakker, gente. Pois é, o Bron Breakker, que está há apenas um ano no NXT, já está aqui nas primeiras posições, porque dentro desse um ano de NXT 2.0, ele já fez muita coisa, né? Ganhou o título do NXT rápido, 2 reinados pelo título do NXT, longos, unificou com o título UK, bateu nomes como Walter /Gunter, que só tinha tido uma derrota lá pro Dragon 9 em combate individual, né? Bateu o Tommaso Ciampa, bateu o Dolph Ziggler, bateu o Joe Gacy, bateu o Jordan Devlin, bateu... quem mais? Sei lá, bateu todo mundo aí, o Duck Hudson, enfim, quase todo mundo na NXT ele já venceu já nesse período. Cameron Grimes, se eu não estiver enganado. O Bron Breakker vem fazendo história, vem sendo assim um dos campeões da NXT mais marcantes numa outra época, numa outra geração, com uma outra qualidade, mas é sim talentoso, faz lutas de alto nível, tá legal a construção dele como campeão da NXT, então pelos feitos dele, mesmo nesse curto período, merece sim, na minha opinião, claro, estar aí nesse top 5, né? Na sequência, Kevin Owens, gente. Pois é, o Kevin Owens pra mim aí foi um excelente campeão da NXT. Fez um reinado aí bem significativo, não foi lá muito longo, mas também não foi curto. Mas acho que o principal dele foi... O período dele como campeão da NXT foi dominante, foi brutal. O pessoal dizia que ele era o Brock Lesnar da NXT. E, cara, é mais do que isso, ele venceu o John Cena estando como campeão da NXT. Ele vai pro main roster, leva aquele título, bate o campeão americano John Cena. E, pô, ganhou do John Cena. E aquilo trouxe uma moral gigantesca pro NXT. Foi a partir dali que o NXT começou a ser levado muito mais a sério. Claro, começou, diria eu, com Neville e Zayn. A rivalidade dos dois e o Zayn virando campeão. Aí o pessoal falou, caramba, esse NXT tá muito legal, cara. Tá muito bacana. Vem o Kevin Owens e ganha do Zayn. Vem o Kevin Owens, faz um reinado legal e bate o John Cena. Pronto. Todo mundo começou a olhar para o NXT ali naquele período. Foi quando as audiências subiram. Foi quando o NXT começou a ganhar uma visibilidade maior. E o pessoal a respeitar mais. Graças, pra mim, principalmente ali, ao Kevin Owens, que teve esse gancho de puxar essa galera ali. E claro, graças ao John Cena também, que aceitou deixar o cara over, embora depois tenha vencido a rivalidade, né? Tommaso Ciampa vem na terceira posição. Reinado dele também longo pra caramba, que começou de uma maneira bem engraçada, porque ele vinha de rivalidade com o Johnny Gargano e ganhando do Johnny Gargano ali com as estratégias de sobrevivência dele. E aí vai lutar com o Aleister Black, o Johnny Gargano atrapalha o Aleister Black ali sem querer, o cara ganha o título e vai meter-se como campeão. Teve os momentos dele face e heel e depois volta a ganhar de novo, né? Iniciando a NXT 2.0, ele vira o campeão que depois deixaria over ali o Bron Breakker para se tornar o próximo campeão. Então pra mim foi um dos melhores reinados que a gente teve em termos de qualidade, que ele entregou de lutas incríveis, tanto dentro como fora do reinado. Foi ali talvez tenha sido um dos reinados que eu mais acompanhei assim, porque eu tava torcendo pro Ciampa sempre, sabe? Os outros reinados, às vezes eu nem tava torcendo tanto pro cara que era campeão em todas as defesas dele. A do Ciampa não, a do Ciampa eu torci por ele em todas as defesas, cara, porque gosto muito do cara, né? E na segunda posição eu coloco o Finn Balor, cara. O Finn Balor, assim, não é um superstar que eu admiro, não é o melhor wrestler daqui da lista, né? Acho até que tá atrás de muitos. Só que é inegável que ele foi o principal responsável por popularizar o NXT. Como eu falei, o Kevin Owens ele deu o gancho. Só que quando a galera começa a assistir o NXT depois desse gancho que o Kevin Owens deu, eles pegam um período de quem crescendo ali dentro? O Finn Balor. O Kevin Owens era o principal antagonista e o Finn Balor o principal protagonista ali. Todo mundo estava numa construção para ele ser o próximo campeão da NXT. E foi exatamente isso que aconteceu. O Finn Balor ganhou do Kevin Owens, virou o campeão da NXT e fez um reinado gigantesco, que contribuiu ainda mais pro pessoal olhar para o NXT e pensar em Finn Balor. As entradas dele como Demon, os takeovers, as promos, foi muito bem. Eu acho que houve melhores que ele, reinados, apenas reinados. Teve muitos reinados melhores que ele. O próprio Ciampa, eu prefiro o reinado do Ciampa, por exemplo. O Bob Roode, pessoalmente, prefiro. Do Aleister Black, eu prefiro. Só que,
pela importância que ele teve ali, desse reinado em específico, e depois até virou campeão de novo, um outro período, não dá pra negar, eu não posso ser clubista. O Finn Balor tem que estar assim na segunda posição, porque a primeira posição é do Adam Cole, baby, né? Não tem como. O Adam Cole, ele conseguiu pegar aquele NXT que o pessoal olhava e lembrava do Finn Balor e transformar nele. Durante 3 anos, mais ou menos, ali, o pessoal olhava para o NXT e lembrava do Adam Cole, da Undisputed Era, né? E ele foi campeão durante um bom tempo, mais de 400 dias ali, mais de 450 dias, se eu não estiver enganado, como campeão do NXT. Não preciso nem dizer a qualidade das lutas, das rivalidades, dos momentos face, momento heel, da Undisputed Era sendo envolvida, ou dele ganhando sozinho. Assim, ele virou a cara do NXT, né, cara? Ele virou ali um rosto principal. Muitos discutem quem que foi o maior nome do NXT, o Tommaso Ciampa, o Adam Cole, o Johnny Gargano. É uma discussão que a gente vai ter ao longo da vida, mas o fato é que o Adam Cole, como campeão do NXT, segurando o título em si, pra mim foi o melhor deles aqui nesse meu ranking, né? Quero ver também o top 10 de vocês aí, ou top 5 pelo menos. É uma lista difícil, tá? Tem muitos nomes que ficaram de fora. Você poderia, por exemplo, colocar o Keith Lee, porque teve um momento que ele foi campeão do norte-americano da NXT ao mesmo tempo. Mas é aquela história, ficou pouco tempo como campeão da NXT, porque depois perdeu pro Karrion Kross. Então é complicado. Então, enfim, esse foi meu ranking. Espero que vocês tenham gostado.